Fala, rapaziada, bora reagir a mais um vídeo aqui do canal Jogo Aberto, falando dessa vitória do Vasco ontem. Foi um jogo difícil, né? Apesar do placar 3-1, o Marcílio Dias criou algumas oportunidades, teve bola na trave, teve defesa absurda do goleiro do Vasco e deu a lógica, né? O Vasco venceu por 3-1, está na próxima fase. A próxima fase não tem o critério aí do Vasco já entrar com a vitória, né? Entrar com o empate. Então vai ter que vencer e vai pegar provavelmente o Água Santa, né? Vai ser um jogo muito difícil, muito complicado para o Vasco. Mas o Vasco ainda é o favorito para se classificar e a gente espera que se classifique, né? Copa do Brasil é um negócio muito louco, né? Essas primeiras fases, já vi muito time ficar nessa primeira fase aí. É por isso que é o campeonato mais democrático do país. Vamos lá ver o que tem de notícia do Vascão para hoje. Quero deixar os créditos ao canal Jogo Aberto. Pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder estar dando essa força, essa moral aí pra gente, se inscreva no canal, acione também o sino e bora pro game. Bom, que para o Vasco o que importava era a classificação. O jogo começou complicado, principalmente porque o Marcílio Dias consegue empatar a partida, mas depois o Vasco se reencontra, o time vê o futebol fluir, aí chega no segundo tempo, até trocando, por exemplo, o David não foi titular, mas entrou, fez o terceiro gol. Golaço. O Verratti também, que aparece muito bem, não é? Eu acho importante também, o Rossi deu uma assistência para ele, jogando ali pelas pontas. Enfim, um Vasco que conseguiu se equilibrar e que está evoluindo nitidamente. Nitidamente evoluindo, e ontem se adaptou a um gramado que dificultava a saída de bola do Vasco. O Vasco faz um jogo muito mais direto, até buscando o Verratti pela estatura. O gol sai dessa forma. O Rossi foi muito inteligente, porque espera o Verratti pisar na área para fazer o gol. Então, assim, foi um jogo tecnicamente não tão vistoso assim. O Payet, que não jogou, fez muita falta, porque é um jogador que ele dá o tempo certo, né, nessas articulações, principalmente do meio de campo para frente para o Vasco. Mas o Vasco, como eu falei aqui antes, se adaptou rapidamente ao estilo de jogo, ao estilo do gramado. O adversário, Marcílio Dias, começou bem, até apoiado ali pelo torcedor, e é uma região que eu adoro. Aliás, um beijo a Itajaí, a Santa Catarina. Mas o Vasco, no final, pelas oportunidades, acabou merecendo avançar. E é bom não ficar numa fase como essa. Já vimos o Cruzeiro e o Coritiba aprontando. O Vasco cumpriu muito bem a sua missão. Agora a gente fala de Campeonato Paulista, aquele famoso... É que o Vasco da Gama está na próxima fase da Copa do Brasil. O jogo era difícil antes da bola rolar pela campanha do adversário, vice-líder, né, do Campeonato Catarinense, e se mostrou difícil quando a bola começou a rolar, né, porque assim que o Daronco apitou o início da partida, o Vasco fez 1-0 muito cedo, tomou o empate logo depois e poderia ter tomado o segundo gol antes de ter feito o segundo com o Adson ainda no primeiro tempo. O Verratti foi quem fez o primeiro, e aí no finalzinho, né, aliás na metade do segundo tempo, o David fez o terceiro gol, terminou 3-1, e agora o Vasco vai pegar o vencedor do confronto entre Água Santa e Jacuipense. Água Santa de São Paulo, Jacuipense da Bahia. Quem vencer, o jogo será hoje à noite, vai pegar o Vasco na segunda fase. Ainda vai ser sorteado o mando de campo dessa partida, também uma fase em jogo único. Ontem o Vasco alternou bons e maus momentos na partida, sem Payet. Ficou muito claro para todo mundo como o time se ressentiu de ideias, de criatividade no setor de meio campo. Em compensação, os homens de lado fizeram o seu papel. Rossi deu assistência, Adson fez gol, e isso contribuiu para que o Vasco compensasse a ausência do craque francês, com outros jogadores tendo algum tipo de relevância na partida contra a equipe do Marcílio Dias. Após o jogo, o auxiliar técnico Emiliano Dias, filho do técnico Ramon Dias, conversou com a imprensa em entrevista coletiva e trouxe algumas considerações sobre a partida. Vamos acompanhar. Sabemos que Dimi é uma peça muito importante para nós, que nos dá muita pausa, nos maneja muito bem os tempos. Mas tenemos un time preparado que todo el mundo está preparado para jugar. Vimos que comenzamos a tener mucha dificultad en el medio porque no podíamos hacer 2 pases seguidos por el campo, era imposible. Entonces Ramón decidió poblar un poco más el medio y acho que ahí nos sufrimos más. Genchi estaba preparado para lo que iba a acontecer hoy y todo el mundo me falou que iba a ser un juego muy traicionero y difícil. A gente tá no ar?
Não só estamos no Bom ar, como participar desse programa, estamos... como a gente aprende. Como estamos, exatamente, ensinando, contribuindo, não é verdade? É isso. Para o uso correto da língua portuguesa. Portanto, há 4 jogos... Com H? Com H. A tela mostrava que o Verratti vivia um jejum quase que intermitente, mas que felizmente terminou, Mariana. E é importante, para de rir, Mari. E é importantíssimo pro lado do Vasco, do Vasco, porque ele jogou no sacrifício. Se tem um cara que comprou as ideias... No clássico. No clássico, se entregou, jogando com dor, enfim. E ele voltar a marcar, é isso. Se você não tem o pai aí, você não tem o Verratti também bem, aí é meio time que o Vasco perde nesse sentido, né? Claro que sim. E é um Vasco diferente do Vasco da temporada passada, por contratações, por saída de jogadores, né? O Peck foi um jogador que entregou muito na temporada passada, com assistência, com gols e tal. O Vasco tem mudanças. O que eu acho, assim, é que talvez alguma coisa que a gente falou aqui em relação à situação emocional do Botafogo, talvez você possa ficar tentado a querer pegar emprestado e usar no Vasco. Mas é diferente. O Vasco passou por testes na temporada e mostrou, mesmo quando não estava preparado, que ele estava encarando os adversários. E aí não é por questão emocional, é que o Vasco está em construção. Porque o Vasco, assim, o Verratti mesmo, ele cabeceou e a bola estava entrando, até que o Léo Pereira fez um malabarismo e conseguiu tirar. Assim, não era questão emocional ali. E depois o Vasco teve outros desafios e o Vasco não fez feio em momento algum. Contra o Flu. Exato. E assim, a preparação do Vasco, que foi feita no Uruguai, jogando contra time grande, jogando contra o São Lourenço, que vai disputar a Libertadores, era uma preparação que mostrava: a gente está abrindo mão aqui de um momento no Campeonato Carioca, a gente não está na luta por 3 pontos no momento inicial do Campeonato Carioca, porque a gente está querendo fazer uma preparação para toda a temporada. E me parece que estar fazendo essa preparação está dando resultado. Apesar de ser cedo, mas me parece que o Vasco atual, ele é um Vasco mais, eu não vou falar confiável não, maduro para encarar algumas coisas que vêm pela temporada que vem para frente. Digno. Talvez. O meu medo todo é, daqui a pouco, porque o Vasco não foi mal também no início do ano passado. O meu medo todo é, daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro e os problemas que o Vasco também mostra hoje não foram consertados, resolvidos, e aí começa um novo drama de novo. Mas acho que, pegando até o gancho, quando a gente compara, né, que não tem comparação, mas com o momento do Botafogo, que poderia ter causado isso ao Vasco também, essa falta de confiança, a gente nunca viu, principalmente do segundo semestre, quando chega a nova comissão técnica, enfim, questionamentos por parte dessa comissão, desse trabalho. Eles nunca nos passaram dúvida. Perfeito. Como a gente, assim, as entrevistas do Botafogo, dos Bruno Lage treinadores botou dúvida. Sim. Não, e os caras... alimentaram isso, isso. né? No Botafogo, muito pelo contrário. De dentro para fora, isso nunca foi passado. Foi passada a confiança. Sim. Como o Ramon entendeu o momento, como ele confiava nos jogadores. Não vai barrar, desde quando ele chega. Então, acho que isso também trouxe para o Vasco um elemento muito importante. E isso contagiou o torcedor, não é, Rafa? Porque as Mares estavam elogiando a entrevista do Emiliano e todas as entrevistas são boas. Quando o time está pressionado, quando não está, quando ganha, quando perde. Não, e parece honestas, né? Honestas, Sim, exato. O torcedor fala, poxa, é verdade o que eles estão falando, né? Você acredita. E tem uma coisa que é um mero detalhe, mas eu acho que é muito legal na postura do Emiliano. Quando ontem mesmo ele era questionado sobre as mudanças, tal, ele respondia assim: o Ramon decidiu mudar, o Ramon decidiu fazer isso, o Ramon decidiu fazer aquilo. Então, assim, é um detalhe, mas mostra que, tudo bem, existe uma passagem de bastão ali, né, do pai para o filho, mas eu acho que é muito assim, correto da parte dele, né, tratar assim. A sensação que a gente tem é que o Ramon Dias ainda vai trabalhar mais alguns anos, né? No Sport TV também. Ele falou sobre, fazendo esse comparativo, que são contextos diferentes, mas do Botafogo, que ele fala que os jogadores do Botafogo, talvez, nesse momento, precisavam de um pai. Que não precisa, nesse momento, de técnica, de tática, que você tem que fazer o cara ter o prazer de ir pro campo. Eu discordo. Porque ele já sabe, né, o que fazer. Ele já sabe o que tem que fazer, etc., que o Botafogo precisava de um pai. Eu discordo, mas, obviamente, respeito quem sou eu. O Diego Souza
tem total direito de ter a interpretação dele. Mas que aí eu coloco... O grande contraponto é o Ramon. Não é que o Vasco, assim, é muito fácil falar porque o Vasco tá bem. Gente, o Vasco passou um sufoco até a última rodada. Não é que o Ramon viveu um time campeão, vencendo partidas, e olha que legal acreditar em mim. O Vasco passou um sufoco danado no Campeonato Brasileiro e conseguiu ser as duas coisas. Conseguiu ser, talvez, esse pai com bater na mesa, de proteger o elenco, de abraçar, de viver tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai para uma entrevista coletiva do Emiliano e do próprio Ramon, eles falam de tática, de 3-5-2, de 4-3-3, de mudar para 4-4-2, de mexer no... As duas Mostra que eles coisas estão trabalhando, né, no dia a dia. que eles estão fazendo acontecer no dia a dia. Talvez o grande exemplo é o Ramon, um vizinho ali carioca, né? E acho que, assim, foi bem melhor também nas compras, né, na atual temporada. Sim. Galdames vai ajudar muito. Nossa, a gente não fala mais do Paulinho. Sim. Que faz uma falta enorme. E o Jair também está E contundido. o Jair e o Galdames, ele já fez gol, já deu assistência, já... Entrou muito bem. A segunda... Quando caiu o clique, né? Medel, Verrete, Paulinho, o time já melhorou muito e agora ele melhora mais ainda. Verdade. A gente só vai liberar o Rafa rapidinho, tá? Obrigada, Rafa. Beijo pra você. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Só porque a gente tinha que liberar ali o espaço também pro Rafa pra gente fechar o assunto. Desculpa, Marra. Tá desculpado. E essa de não enganar o torcedor, ou ser correto com o torcedor, porque o torcedor, da maioria dos clubes, e a maioria dos torcedores é assim. O torcedor, ele é fanático, mas ele não é burro. Ele enxerga as coisas. Então, é claro que não que ele sabe de tudo, né? Mas ele sabe quando o técnico não está falando a realidade. Quando o técnico está... Vendo o jogo diferente. Vendo o jogo diferente. Achando que o Tá time tá tentando muito vender uma bem. ideia. É claro que o torcedor ele vai agir sempre com emoção, ele vai ser fanático na análise e tal, mas quando o técnico é correto com ele também sabe que o técnico não está vendendo ilusão. Não é, Mari? É isso. E o Ramon é isso. E o processo, ele te traz derrotas, ele te traz dificuldades, assim, o torcedor, ele em determinado momento precisa entender isso, que, assim, o clube está passando por uma reformulação, como clube mesmo, né? Acabou de eleger o presidente, assim, as coisas acontecem, vão acontecer para o Vasco, mas acho que conforta o torcedor de ter um representante ali, né? De que está trabalhando para as coisas acontecerem, para as coisas funcionarem, né? Então, acho que essa comissão traz muito disso. É que não é garantia nenhuma, né? Porque, no sentido assim, é um processo. Claro. É isso, você tem Não é que o acreditar. time está pronto que vai ser campeão da Copa do Brasil. Ou vai não é ser isso. Você tem campeão alguém de brasileiro. confiança ali dentro que está trabalhando para o melhor. Precisa daqueles reforços, Precisa são de críticas que a reforços. gente fez aqui, da questão de como Exato. precisa dos reforços e, de repente, pelo processo que a SAF trabalha, que essa SAF trabalha, às vezes o Vasco no mercado acaba sendo superado por outros, né? Precisa de um substituto para o Verrete, precisa de alguém, talvez, para o meio de campo, precisa de, né? Claro. Precisa... O Vasco não está pronto para começar o Brasileiro e falar, vocês estavam aí elogiando o Ramon e o time está brigando na parte de baixo da tabela, mas é que algum sinal a gente tem. O jogo foi difícil, por exemplo, mas o Vasco venceu. O Volta Redonda também já não tinha sido tão legal assim. É esse processo pelo qual o Vasco vai passando e vamos ver agora também na reta final do estadual, né, Marra? Que aí, assim, é um desafio atrás do outro, né? E ele fez bons clássicos até Fez. aqui. Ganhou um bem e 2 bons empates. Sim, empates em que ele... Hoje ele incomoda o adversário, né, que- o Vasco? Oi? Hoje o Vasco incomoda o adversário, Sim, né? e entendia que tinha que se defender mais. E não tem assim, vou ficar tímido porque vão me defender. Não, você defendeu bem. Encerramos o assunto Vasco. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Vasco, não dá pra vocês verem aí, né? Mas tá aqui Jacupiense e Água Santa, possível adversário do Vasco. Tomara que o Vasco consiga esse jogo aí em casa, né? Hoje é o jogo do Jacupiense, hoje é Água Santa e Jacupiense. Já vou marcar aqui pra gente tá vendo aí quem vai passar, né, para a próxima fase. Seria interessante que desse uma zebra e passasse aí o Jacupiense, né? Sendo zebra, não sendo melhor que o Água Santa, né? Sei lá, um pênalti, uma bola de escanteio, alguma coisa acontecesse e o Jacupiense joga fora, um empate. Seria interessante aí para o Vasco pegar o Jacupiense. Tendenciosamente é um adversário mais fraco, tende a ser um adversário mais fraco, né? E vamos dar uma olhadinha aqui no calendário do Vasco. Próximos jogos. Deixa eu ver aqui. Copa do Brasil, não. Vamos ver. Vasco.
Já praticamente também, né, pessoal? Já acabou o Campeonato Carioca, fase mata de grupo. O Vasco tem só mais um jogo contra a Portuguesa e não tem mais calendário, né? Acabou. Que mostra no aplicativo aqui. É só isso, só o jogo do Carioca. O Vasco tem 19 pontos, Botafogo tem 17. Boa Vista tem 15, Boa Vista já ficou pelo caminho. O único time que pode colocar o Botafogo na briga é o Vasco, né? Então o Vasco precisa vencer. Um empate ainda não coloca o Vasco, pelo menos eu acho, né? Não sei quantas vitórias o Vasco tem, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5 vitórias. O Vasco tem 6 vitórias. 6 vitórias. Vamos ver o Botafogo. O Botafogo tem 1, 2, 3, 4, 5. O Botafogo tem 5 vitórias. Se o Botafogo ganha, aí ele vai a 6, né? E aí ficaria com o mesmo número de vitória do Vasco. Então o Vasco precisaria ter uma vitória a mais para conseguir se classificar pelo critério de desempate. O Botafogo tem 15 gols feitos, 9 gols sofridos, o mesmo saldo do Vasco. Ixi, eu não sei não em qual critério que seria aí, hein? Não sei em qual critério seria desempatado isso. Caso o Vasco empatar o jogo e o Botafogo vencer, né? Se o Botafogo vence, ele vai a 20. Se o Vasco empata, ele também vai a 20. Mas o Vasco tem que vencer esse jogo. E o Botafogo vai enfrentar o Fluminense, né? Jogo difícil. É um jogo para empate. Deixa eu até olhar se é no Maracanã. No Maracanã, a probabilidade de dar Fluminense aí tá gigante, né? Muito grande. O Vasco está praticamente classificado para a próxima fase. Eu particularmente preferiria que o Vasco terminasse em terceiro lugar para ele enfrentar o Fluminense, né? Não acho interessante pegar o Flamengo já numa semifinal, seria mais interessante numa final. Até porque o Vasco tem uma sorte no azar aí contra o Flamengo, né? Até quando o Vasco joga melhor, a bola acaba não entrando. Então, um dos motivos de eu achar que o Vasco deveria pegar o Flamengo numa final seria esse aí. Caso o Vasco passar pelo Fluminense também, né? O Vasco mereceu ganhar os 3 clássicos, ganhou 1, empatou 2. Pode chegar assim nessa possível aí semifinal com uma moralzinha maior do que os seus rivais.